Aqui no Saúde em Dia, nós já falamos algumas vezes sobre a importância dos alimentos para a nossa saúde. E hoje, o nosso tema escolhido foi o benefício de alguns alimentos para desinflamar o nosso organismo. E esse é o nosso tema do Saúde em Dia de hoje. Olá, meu nome é Simone Rose, eu sou terapeuta holística nutricional com especialização em coach de saúde e nutrição e hoje eu vou falar para vocês sobre alimentos que desinflamam. Vamos começar falando sobre por que o nosso corpo inflama. O processo inflamatório ele pode ser bom ou ruim. O processo inflamatório bom é aquele onde as células de defesa do organismo elas vão estar agindo em algum processo de inflamação para estar ali curando aquele determinado acontecimento. Um exemplo, vamos supor que você cortou o seu dedo. No momento que você corta o seu dedo, o sangue começa a sair. Aí o que vai acontecer? As células de defesa elas já vão estar agindo naquele momento do corte para estancar o sangue e ele vai criar uma certa inflamação. Esse é um processo de inflamação bom que acontece no seu corpo. Um processo de inflamação ruim são aquelas inflamações crônicas que elas vão acontecendo lentamente com o passar dos anos e quando não tratado, quando não descoberto que você está tendo uma inflamação crônica, o que vai acontecer? Você tem o risco de desenvolver doenças como doenças cardíacas, diabetes, câncer, entre uma série de outras doenças que estão ligadas à inflamação crônica. Existem alimentos que eles podem piorar o nosso processo inflamatório. Por exemplo, quando você tem uma dieta que ela é muito rica em carboidratos refinados, todo o carboidrato que ele passou por um processo de refinamento, ele vai perdendo as proteínas, vai perdendo as fibras, vai perdendo as vitaminas, os minerais, e isso auxilia no processo de inflamação. Alimentos que são ricos em açúcares, né? Como por exemplo, bolos, sorvetes, bolachas recheadas, muito álcool, o cigarro também auxilia no processo de inflamação. Ou seja, esses alimentos são os que prejudicam o processo inflamatório e vão adoecendo o seu corpo com o passar do tempo, quando não reduzidos. Então vamos falar agora de quais alimentos que ajudam no processo anti-inflamatório do organismo. Em primeiro nós temos os morangos, o mirtilo, a amora, a framboesa. Todos esses alimentos eles possuem propriedades antioxidantes e eles auxiliam principalmente na saúde do seu coração, ou seja, eles ajudam a desinflamar toda a questão do coração. Aí nós temos o abacate, tá? O abacate possui propriedades anti-inflamatórias. O abacate também possui alguns minerais como magnésio, potássio, possui fibras. O magnésio e o potássio auxiliam a questão muscular, auxiliam também no processo imune e também na questão inflamatória do organismo. Nós temos também o brócolis e toda a família que tem a couve-flor, a couve, que possuem propriedades anti-inflamatórias e que também auxiliam aí na saúde de uma forma geral. Então essa família do brócolis, da couve-flor e da couve, eles ajudam na redução das citocinas. As citocinas existem as citocinas pró-inflamatórias, que são as citocinas ruins, e as anti-inflamatórias, que auxiliam no processo de desinflamação. Então, quando você ingere esse tipo de alimento, você vai estar reduzindo as citocinas pró-inflamatórias. Nós temos também o salmão, as sardinhas, que são ricos em ômega 3, que são ricos em DHA e EPA, que são substâncias muito importantes para a redução do processo inflamatório. O ômega 3 também ele é muito importante para várias outras funções do nosso organismo, como por exemplo, redução do colesterol, auxilia na pele, na memória, enfim, uma série de benefícios para a sua saúde. Nós temos também o azeite de oliva, que é uma das gorduras mais saudáveis que você pode estar consumindo. Ela possui diversos benefícios para a sua saúde, além, é claro, de ter as propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. O pimentão também, o pimentão tanto o verde como o amarelo, como o vermelho, eles possuem vitamina C, que são importantes para o seu sistema imunológico, e eles possuem propriedades anti-inflamatórias
e antioxidantes importantíssimas para o seu organismo. A cúrcuma, que é outro alimento anti-inflamatório muito poderoso, ela atua aí principalmente na questão das artrites e das diabetes. E por fim, nós temos a uva. A uva tem propriedades importantíssimas para a saúde do seu coração. Ela possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que são importantes para a sua saúde também. E outro fator importante que eu gosto muito de ressaltar é que a nossa alimentação não baseia-se somente nos alimentos, né? A gente precisa aprender a usá-los de uma forma correta. Quando a gente está cozinhando, existe uma série de condimentos, especiarias e ervas que são importantes, pois elas possuem propriedades anti-inflamatórias, elas possuem propriedades antioxidantes e elas também dão sabor à sua comida. Então, quanto mais ervas e especiarias você utilizar no cozimento e no preparo das suas refeições, reduzindo também a quantidade de sal, mais saúde você vai agregar para o seu corpo. Quando nós falamos de fatores que inflamam ou desinflamam o nosso corpo, nós não podemos deixar de citar alguns fatores externos que contribuem para a inflamação do nosso corpo. O estresse. Hoje em dia nós vivemos muito estressados no corre-corre, na nossa rotina diária, levanta cedo, vai trabalhar, vem para casa, faz almoço, leva a criança para a escola, pega a criança da escola, vai para a academia, volta para casa, faz janta. Isso tudo gera estresse no nosso organismo. Quanto mais estressados nós estamos, mais cortisol o nosso corpo está produzindo para regularizar esse nível de estresse. Quanto mais estresse, mais cortisol, quanto mais cortisol, mais insulina. A insulina ela é um hormônio para regularizar os níveis de açúcar no nosso corpo. Porém, quando em excesso, ela estoca. Ou seja, ela é um hormônio de estocagem. Então, ela vai começar a estocar esse açúcar. E aí, o que vai acontecer? O nosso corpo vai acabar por inflamando cada vez mais. Outro fator que também contribui para o nosso processo inflamatório é o sedentarismo. Um corpo que não é movimentado não tem gasto energético, ou seja, a energia que é produzida dos alimentos que consumimos não vai ser gasta e vai ser estocada. E isso acaba que com o passar do tempo gerando inflamação no nosso organismo. E por último, um outro fator que também contribui, que você acha que pode não fazer tanta diferença na sua vida, é um sono desregulado. As noites mal dormidas, elas afetam o seu ciclo circadiano. Você afetando o seu ciclo circadiano, você vai estar afetando a produção hormonal. E aí entram os hormônios da serotonina, o cortisol, a insulina. Você está vendo como tudo se liga? Quando você não dorme bem, os seus níveis de serotonina estarão baixos. E isso abre as portas para que os níveis de cortisol e de insulina aumentem. E assim desencadeia-se processos inflamatórios no seu organismo. E existem alguns sinais que o seu corpo pode te mandar quando ele está passando por um processo de inflamação, como por exemplo, um mau humor recorrente, fadiga, um excesso de cansaço, as noites mal dormidas. Tudo isso são sinais que o seu corpo te envia. Quando você sentir que algo não está normal, é muito importante que você procure a ajuda de um profissional para que ele te auxilie nesse processo de descoberta e nesse processo de cura do seu corpo, para que assim você possa ter uma vida mais saudável e equilibrada.